Bom, então nessa aula a gente vai falar de biomas e de regiões biogeográficas. Então, duas classificações de ambientes e elas vão ter então um fundamento diferente, né? E aí eu espero que a partir dessa explicação do que se baseia uma classificação dos biomas e do que se baseia uma classificação das regiões biogeográficas, todos possam entender a diferença, então, aí do que seria trabalhar com uma biogeografia mais ecológica e trabalhar com a biogeografia histórica. E não que as classificações, uma está errada, outra que está certa, simplesmente elas têm bases diferentes. E aí é muito importante, aqui eu vou falar só dessas classificações, mas é muito importante que para qualquer classificação que a gente tenha, qualquer, a gente entenda que fundamentos essas classificações estão usando, né? No que se baseia isso? Porque um erro muito comum da gente ver são comparações entre classificações de bases diferentes, né, de critérios e metodologias diferentes, e essas comparações, então, claramente, elas não são adequadas, né? Comparar o Lé com o Cré, digamos assim, popularmente. Então, quando a gente fala em classificação de regiões por biomas, né? Então, o que, que seria esse tipo de classificação? Quando a gente olha os biomas mundiais, e aqui a gente tem nesse mapa, né, os biomas mundiais, é, a gente consegue ver que existem mesmos biomas em regiões diferentes do globo. E esses biomas, eles têm por fundamento o que os classifica, então, é basicamente as condições ambientais e uma fisionomia desse bioma, claro, dada pela presença da vegetação desse bioma, mas fisionomicamente, né? Então a gente vai usar, por exemplo, uma fisionomia arbórea, florestal, como uma base para designar um bioma, assim como algumas características ecológicas, como precipitação, solo e etc. E se aí a gente for pensar dentro do que é biogeografia ecológica e biogeografia histórica, então, como a gente acessa o hoje, o atual, então a gente poderia dizer que a gente está tratando, então, de biogeografia ecológica. Então, essa classificação de biomas estaria muito mais ligada a uma biogeografia ecológica do que histórica. E aí a gente pode também falar em evolução dessas áreas, né? Pensando que se o mesmo bioma está em regiões completamente diferentes do globo, será que eles se originaram de uma única área, né, como uma área ancestral? Ou será que apenas pelas características ecológicas a gente, né, reconhece que é o mesmo bioma? Então, é o que a gente chama de evolução por convergência. O que, que é converger, né? Ir de dois pontos separados, né, para um único ponto. Se a gente pensar em evolução de seres vivos, isso acontece muito quando, por exemplo, diversas plantas ocupam um ambiente como um deserto, por exemplo, um ambiente árido, onde elas vão ter características morfológicas muito parecidas
entre si, mas essas características não são sinapomorfia, elas não vieram, então, de um ancestral comum. E aqui é a mesma coisa, né? As características fisionômicas de um bioma, né? Em das áreas diferentes, essas características se dão basicamente pelas características ecológicas desses ambientes, né? Então, eles vão ter uma cara parecida, mas essa cara não vem de uma origem em comum. E depois, em contrapartida, a gente vai ver as regiões biogeográficas que buscam justamente inserir nessa classificação esse histórico, né, de origem e evolução desses ambientes, ok? E aí, né, para ilustrar isso, então, se a gente olha para os biomas, e, por exemplo, eu vou mostrar aqui um bioma, e aí, na hora que eu mostrar esse bioma, então, que é fisionômico, muito provavelmente vocês conseguem chutar que tipo de bioma é esse. Então, por exemplo, se eu mostro, aqui eu já mostrei aonde se localiza para vocês perceberem que são regiões bem distintas do globo, mas se eu mostro, por exemplo, essa figura, né? Então a gente vê aí um campo graminoide com muito, né, umas geleiras, com muito gelo, um lugar frio, né? E eu mostro, por exemplo, uma fauna, né, que responde a essas condições ambientais, como por exemplo, né, esse lobo lindo, incrível, né? Muito provavelmente vocês chutariam algo como a tundra, né, que é esse ambiente. No máximo chutariam aí uma taiga, mas certamente não chutariam nenhuma floresta tropical, nenhum deserto. E aí, falando nos desertos, então, olham os desertos mundiais no globo. Né? A gente tem deserto na América do Norte, na América do Sul, na África, na Ásia, na Austrália, enfim, diversas localidades de deserto em diferentes regiões. Será que esses desertos eles tiveram a mesma história evolutiva? Será, né, dessas áreas? Será que eles vieram e sofreram as mesmas pressões? Enfim, provavelmente não, né? E também, fisionomicamente, mostrando essa foto para vocês, na hora, essa daqui é até mais fácil do que a taiga, na hora, que a tundra, desculpa, na hora a gente chutaria o deserto por causa da fisionomia, por causa ali do solo, né? Por causa a gente não consegue sentir, mas só de olhar a gente imagina como é a temperatura desse ambiente. Enfim, então a fisionomia, né? São essas condições ecológicas imperando nessa classificação. E a mesma coisa para as florestas tropicais, né? Onde aí já impera uma fisionomia florestal, né? E com um ambiente quente e úmido, bastante úmido, né? Muitos rios e cachoeiras, e uma mata densa, enfim. Bem, a gente também tem, né, os biomas brasileiros, então mostrei os biomas mundiais, alguns exemplos. Os biomas brasileiros também vão ter esse mesmo critério, né,
para essa classificação, que é a fisionomia da vegetação, assim como as características ambientais, ecológicas, pensando bem aí em biogeografia ecológica, então, né? E são 6 os nossos biomas brasileiros: a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Lembrando que o Pampa é um bioma mais recente, né? Ele fazia parte da Mata Atlântica, mas então teve essa categoria elevada, bioma, enfim. E também, assim como os biomas mundiais, se a gente mostra uma foto para vocês, e aí a gente começa a pensar em descrever essa região, né? Bom, uma região florestada, né? Onde a floresta é a principal fisionomia vegetacional. Rios longos, caudalosos, mas não são rios, né, de áreas montanhosas, não tem nenhuma área montanhosa aqui nessa foto. E a gente, então, em função disso, diria que essa foto, então, pertence ao bioma Amazônia, né? Uma coisa interessante da gente pensar é que existem várias fisionomias dentro de um único bioma, mas a gente sempre classifica como a fisionomia imperante. Por exemplo, a Amazônia, como eu falei, aqui não tem nenhuma região montanhosa, mas o escudo das Guianas é a Amazônia, né? E é uma região bastante montanhosa, né? Então, a gente sabe também que existem savanas amazônicas, então não necessariamente, né, todo o bioma vai ter esse aspecto de floresta, florestado, né? E idem para os outros biomas. Mas, no geral, quando você olha, por exemplo, quando você olha uma foto como essa, por exemplo, né, também é possível de você descrever esse ambiente e, né, dizer que é um ambiente que faz parte, então, do bioma da Caatinga. Assim como nessa foto, também, né, é possível a gente não ter tanta dúvida com relação ao bioma e dizer que pertence ao bioma cerrado. O Pampa, né, que é caracterizado por essas grandes áreas campestres, né, de vegetação campestre. O Pantanal, então, com grandes regiões alagadas, né, uma área bem característica em função dessas regiões alagadas. E a floresta atlântica, né, ou a Mata Atlântica, desculpa, que é um bioma, né, que é sudeste, nordeste, né, do litoral brasileiro, e que também é uma região florestada, mas aqui nessa foto, só de olhar o rio, a gente já imagina que tem aí algumas diferenças, principalmente altitudinais, aí, com relação à Amazônia. E se a gente for olhar a floresta, ela tem uma fisionomia diferente também da Amazônia, enfim. A ideia não é descrever os biomas, que vocês conhecem muito bem, espero que todos conheçam fisicamente mesmo, de ir visitar cada bioma. Eu tive isso na minha vida, de querer conhecer cada bioma, e eu acho que eu conheço todos, né? Eu acho que isso, como biólogo, deve ser, tá na nossa listinha.
E a ideia é, na verdade, a gente entender esse fundamento, então, de como é feita uma classificação dos biomas e associar e conseguir associar isso a uma biogeografia ecológica. E aí, em contrapartida a essa biogeografia ecológica e essa classificação por biomas, a gente tem outras classificações, não é só a classificação da região biogeográfica, assim como a forma de se classificar os biomas também, ela não é base só para biomas, né, mas para outras classificações também. Mas aqui a gente tem, então, as regiões biogeográficas, ou reinos biogeográficos, com um entendimento bem diferente da classificação por biomas, aonde aqui a gente vai buscar efetivamente regiões com a origem comum, né, para essas regiões, para esse tipo de característica que essa região tem. Isso vem de uma mesma origem, né? E aí, como é que a gente faz isso? Porque aí é o pulo do gato da diferença do bioma para as regiões biogeográficas, que é inserindo os seres vivos nesse critério para essa classificação. Então, por quê? Porque a partir de parentesco, né, de uma história taxonômica desses seres vivos que vivem nessa região, a gente consegue entender o caminho dessa região e vice-versa. Então, lembrando aí também da máxima da biogeografia, terra e vida evoluem juntos. Isso quem falou foi o Croizat, né, da biogeografia vicariante, e é uma máxima, porque se você quer entender a história dos seres vivos sobre uma região, estude aquela região geologicamente, né, o que foi acontecendo ao longo do tempo, e e aí você consegue entender a história dos seres vivos e vice-versa também. Se você quer entender a história daquela região, você pode tentar entender a história dos seres vivos ao longo do tempo para conseguir entender a história daquela região e a partir, né, assim, de um certo momento da história da biogeografia até hoje em dia, é assim que a gente trabalha. Então, quando a gente pega uma filogenia para entender a história de uma certa área, ou a história de uma certa área para entender a história dos seres vivos que estão aí, é exatamente pensando nessa máxima de terra e vida evoluem juntos. E aqui a gente vai ver isso. Então, aqui, como eu botei no slide, é uma classificação baseada em similaridade da composição da flora. Similaridade no sentido de parentesco, buscar parentesco, né? Enfim. Então, também essa similaridade aí é nesse sentido. Em termos de sistemática história evolutiva da biota, constituindo então uma evolução divergente. Então é o que a gente vai ver em alguns aspectos, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem a mesma região biogeográfica e que fisionomicamente ela nem é tão parecida, elas não são parecidas, né? Regiões que constituem a mesma região biogeográfica e que não necessariamente são parecidas entre si, mas possuem uma origem comum e são classificadas aí como uma mesma região biogeográfica. E se aí a gente olhar, então, esses desenhos aqui, né, da separação dos continentes, de cada período, a gente, num nível macro, né, porque isso pode ser
em outros níveis, né? Mas no nível global, a gente pode entender, então, cada região biogeográfica e elas vão beber, então, dessa fonte, dessa separação dos continentes. Aí eu vou mostrar para vocês como isso se deu, e aí vocês vão entender um pouco melhor. Isso tudo, essa classificação, ela começou lá atrás, né, com o nosso grande Wallace, sim, o mesmo Wallace, né, da teoria da evolução. E ele, como eu disse naquela época, ele trabalhou muito nas Ilhas Malaias, ali, né, na Oceania. Ficou bastante tempo aí viajando de uma ilha para outra e começou a perceber diferenças substanciais entre algumas ilhas em relação a outras ilhas. Então, o que ele percebeu que um conjunto de ilhas, né, que seria esse conjunto aqui nesse slide, esse conjunto de ilhas Flores, Timor, né, Célebes e outras ilhas, elas entre si possuíam vegetação não, desculpa, porque o Wallace trabalhava mais com animais e mamíferos de grande porte. Então ele começou a perceber que esses mamíferos, esses animais, eles se pareciam muito entre si. Em contrapartida, eles eram bem diferentes dos mamíferos, desses animais dessa outra região de Java, Sumatra, Bornéu, que apesar de, por exemplo, aqui, bem aonde essa linha está passando, você tem duas ilhas que são próximas entre si, né? Que é Bali e Lombok. E aí, entre Bali e Lombok, existe uma diferença grande dos animais, só que aí Bali com Java, com Sumatra, com Bornéu é muito parecido, e Lombok com Flores, com Timor, enfim, é muito parecida entre si. Então, por mais que essas duas ilhotinhas, mas elas estejam muito próximas entre si, elas não possuem similaridade taxonômica entre si, e sim com outras ilhas que podem estar, inclusive, mais longe, né, mais distantes. E aí, em função disso, ele traçou uma linha justamente na divisa entre essas duas ilhas. O que se percebe é que ali existe realmente é muito profundo ali entre uma ilha e outra. É um ambiente oceânico ali muito profundo, e isso provavelmente serve como uma barreira aí entre esses animais. E aí essa linha que o Wallace traçou é até hoje reconhecida como a linha de Wallace, né? Isso lá em 1863. Em função disso, em função dessa história toda, o Wallace começou a pensar nessa classificação dos reinos, né, biogeográficos. E é dele. Aqui para mostrar a linha de Wallace passando, e aí a composição dos bichos em cor roxa ali para cima, mostrando essa cor, mostrando essa similaridade entre esses bichos, né? E a cor amarela aqui para baixo da linha, também mostrando a similaridade entre eles, e essas duas cores, então, mostrando que são diferentes, possuem maior, né, um grau de diferença maior taxonômico entre eles, ok? Baseado nisso, então, o Wallace propôs regiões biogeográficas, que são essas que a gente tem aqui,
destacadas e escritas. A gente usa bastante, né? Neotrópico a gente usa muito, né? Essa palavra ainda para essa região aí neotropical. E em cima disso, isso foi 1876, essa proposta das regiões. E aqui para mostrar que existiram propostas de regiões florísticas também, né, baseada então não só nos animais como o Wallace fez, mas também na flora dessas regiões, né, taxonomicamente inserindo esses grupos. E se a gente olhar assim, num geral, é claro que tem algumas diferenças, mas a gente consegue reconhecer algumas semelhanças aí com as regiões biogeográficas do Wallace também. E em cima dessas regiões do Wallace, inserindo outros dados, como os florísticos, de outros grupos também, né, de animais, relativamente recente, né, o WWF, acho que em 2016, se não me engano, reviu essa classificação do Wallace e propôs, então, uma classificação WWF de regiões biogeográficas, que são as regiões que a gente tem aqui, né, nesse mapa colorido, onde a gente tem o neoártico, o neotropical, manteve esse nome, o afrotropical, né, o paleotropical, paleoártico, o oriental, o australiano, enfim. Então, houve essa atualização dessas regiões biogeográficas do Wallace, mas se a gente for olhar e bater uma com a outra, as diferenças não são muito grandes, mostrando então que o Wallace naquela época já tinha essa percepção aí das regiões biogeográficas. E hoje quem trabalha muito com esse tipo de inferência, mais para classificações mais num nível mais América do Sul, né? É o Morrone, que é uma pessoa que trabalha bastante com biogeografia no México. Então ele tem o livro Biogeografia da América do Sul, que eu vou mandar para vocês, né? Bibliografia, ele tem diversas classificações que vão usar esse tipo de inferência, né, de classificação, que seria origem e evolução desses ambientes. Aqui só para mostrar então, assim, mais proximamente as regiões biogeográficas da WWF, ok? E que até hoje a gente usa bastante, ok?